Fala galera, Thaís aqui para mostrar mais um pouquinho do Japão para vocês hoje. E o vídeo já começa com um cervo, olha aí, um cervinho, um viadinho comendo, coisa mais fofa, né? Essa aqui é a ilha de Miyajima, que é uma ilha próxima de Hiroshima. E vale super a pena fazer um bate-volta ali de um dia na ilha, conhecer, que ela é encantadora e também é bem pertinho de Hiroshima. Pra gente chegar nessa ilha aí, a gente precisou pegar um trem, um metrô, né? Na verdade, até a estação próxima aí da ilha. Depois a gente pegou uma balsa, que a travessia durou cerca de 10 minutinhos. E não precisamos pagar a balsa, não. A gente não pagou a balsa, na verdade, porque a gente estava usando o JR Pass, que é um card que a gente comprou para poder transitar livremente dentro do Japão em algumas linhas e pegar o trem-bala. E você pode comprar esse card por 7, 15 ou 30 dias. Então a gente acabou não precisando pagar, porque a gente tinha o JR Pass e a gente apresentou ali na entrada da balsa. Caso você não tenha, você precisa pagar uma taxinha para visitar a ilha de 100 ienes. E aí, essa ilha aqui, ela tem apenas 2.000 habitantes. Então, temos uma natureza aqui bem preservada nessa ilha. Bom, essa ilha ela tem vários viadinhos aí que são bem domesticados já. Eles não ligam da presença do ser humano. Inclusive, eles podem te dar cabeçadas se você estiver segurando e comendo alguma coisa que interesse eles. Aqui a gente tava olhando as comidinhas e a ilha tem algumas comidas típicas, como por exemplo o biscoito Monji Manju, que é bem famoso aqui na ilha, e ele tem o formato de uma folha de bordo, que é um símbolo da ilha devido à sua beleza, sua bela folhagem de outono. E aí ele pode ser recheado de pasta de feijão, vermelho, doce. E também pode ser recheado de chocolate, creme de baunilha, matcha ou queijo. E as ostras, você vai encontrar muitos pratos de ostra preparadas de vários tipos diferentes. Preparadas fritas, preparadas grelhadas, preparadas também em caldos. Inclusive eu provei ostra em tempurá, frita na farinha, né? E também provei ostra grelhada. E a grelhada eu não gostei nem um pouco,
porque ela, sei lá, ela tinha um gosto muito estranho e uma textura de chiclete. E eu, quando eu coloquei na boca, parecia um chiclete Babalu que estourou o recheio na minha boca. Só que o recheio, no caso, era gosma de ostra. Então não foi lá uma experiência muito agradável. O cheiro do prato era muito gostoso mesmo, mas o sabor não correspondeu ao cheiro. Ah, eu vi pra vender também sanduíche de okonomiyaki. Eles conseguiram botar um pouco de okonomiyaki, que é uma panqueca com massa de macarrão e alguns molhos em cima, molho tarê e raspas de peixe, com um ovo frito dentro de um sanduíche. O meu namorado provou e ele não aprovou. Testado e não aprovado. A Ilha Miyajima, gente, ela também tem algumas atrações bem legais para visitar. Entre elas, templos, vários. E a maior parte deles é pago aqui dentro da ilha, mas você não vai pagar muito caro. Coisas entre 100 e 300 ienes. Também tem o Monte Misen, que é um monte que você pode fazer o trajeto até o topo dele a pé, que vai dar cerca de 1h30 em escalada nível médio. É trilha só, né? Não é escalada, só trilha. Ou você também pode pegar um teleférico e aproveitar a vista lindíssima até um dos primeiros pontos, que tem dois pontos de parada. O teleférico vai até o ponto 1. Você vai pagar 2.000 ienes para fazer esse trajeto de ida e volta. Vai aproveitar a vista, que é lindíssima. E aí, do ponto 1 pro ponto 2, você também pode fazer uma escalada de 30 minutos. Uma trilha leve de 30 minutos. Para você ver a vista panorâmica da ilha 360 graus, no ponto 2. Eu não fiz esse passeio, mas o meu irmão e meu namorado fizeram. Inclusive, meu namorado, ele subiu de teleférico até o ponto 1, fez a caminhada de 30 minutos até o ponto 2, viu toda a ilha ali 360, vista panorâmica, e depois desceu a pé, cerca de 1 horinha para descer do monte, porque é menos esforço para descer do que para subir, né? Então acabou sendo um pouquinho mais rápido. E a ilha também tem um templo numa área central ali, que esse é gratuito. Tem várias árvores dessas com as folhas amarelas. E eu confesso que estava muito bonita a árvore, era uma atração. Tava caindo algumas das folhas ali e tava super bonito de tirar foto. Essa árvore bonita com as folhas amarelas, que também podem ficar laranjas e vermelhas, é a árvore bordo. Eu não sei se fala bordo ou bordô. Eu acho que é bordo japonês. E que é, inclusive, o símbolo aí da ilha. E o biscoitinho tradicional, ele tem o formato da folha dessa árvore. Eu não sei se eu posso chamar de biscoito. Acho que seria um bolinho. Um bolinho no formato da folha. Porque ele tem recheio, né? Biscoito eu acho que não tem recheio. E um bolinho tem o recheio. E é aí que eu me encantei com esse chaveiro, que eu achei engraçado, que era uma rena na posição daquela estátua famosa de Aristóteles pensando. E aqui nós estamos numa loja de souvenirs e também daquele bolinho tradicional recheado de feijão que eu falei. E aqui eu achei engraçado o chaveiro do cerdo na posição daquela estátua ao pensador. Eu achei bem diferenciado. Aí eu mostrei pro meu irmão e ele não demonstrou muita reação. Eu coloquei o chaveirinho no lugar.
Assim, dá vontade de levar tudo, dá vontade de levar tudo que você vê. Mas vai ter espaço na minha casa? Ou eu tenho amigos o suficiente pra dar de presente? E familiares? Não, não tenho. Então eu só apreciei e deixei ele ali. Aqui, como eu falei, é a loja dos souvenirs, mas também vende aqueles bolinhos tradicionais aqui da ilha. Que o meu irmão, ele comprou um monji monju. Um kitzinho com alguns monji monjus. Ele comprou doce, recheado de chocolate, e ele veio com algum tipo de calda pra passar ali. Talvez seja um chocolate branco, talvez seja um chantilly. E ele disse que gostou bastante. A ilha, ela tem muitos lugares para comer. A gente chegou cedo, a gente chegou cerca das 9 da manhã e não tinha tanta gente, mas conforme o tempo foi passando, essa rua aqui ficou lotada. Era bem difícil de andar, inclusive. E os comércios aqui, pelo menos quando eu fui comer ostras, a maior parte deles não aceitava cartão. E eu não tava com dinheiro aqui, porque eu tinha esquecido de levar. Então eu tive um pouco de dificuldade. Eu andei muito, andei mais de 1 hora até achar um lugar que aceitasse cartão para eu conseguir comer ostras gratinadas. Ostras na chapa, na verdade. Aqui a gente tava procurando um lugar pra tomar café da manhã. Mas aí acabou que a gente não achou alguma coisa que os 3 quisessem comer. E aí cada um foi pra um lado. Eu acabei comendo ostras fritas. Meu namorado comeu o sanduíche que eu falei de okonomiyaki, que é um macarrão na chapa com molho dentro do pão. Sanduíche de okonomiyaki. E o meu irmão comeu aqueles bolinhos ali. E aqui, gente, é a primeira vez que eu tô mostrando pra vocês esse estilo de amostra de menu de restaurante, que é bem popular no Japão, não é só dessa ilha. E eu achei essa ideia genial. São pratos aí feitos de resina ou algum outro material, feitos por artesão. E esses pratos, eles imitam o prato realmente que você vai comer de maneira muito fidedigna. O tamanho é o mesmo do prato que você vai comer. A aparência parece muito a comida de verdade. Não parece que é um plástico, uma coisa fake. E os restaurantes acabam usando muito aí pra atrair os clientes, né? Aqui também a gente pode ver, aqui ó, nesse balcão à esquerda tem ali ó o sorvete como é. Esses quadrados ali, os quadrados também são comestíveis, tá? São folhas de alguma coisa que tem polvo dentro e camarão também e alguns outros ingredientes tipo orégano. Cebolinha, não orégano, porque eu vi uma moça fazendo. Então, essas vitrines aí são uma ótima forma do turista entender o que tem nos pratos, né? E também aí ele não fica ocupando muito tempo de mesa dentro do restaurante, porque ele acaba escolhendo antes de entrar, não atrapalha o tempo da mesa, outras pessoas podem usar a mesa enquanto ele escolhe, que ele vai estar escolhendo na vitrine. E aí depois, quando ele já escolheu,
ele é mais assertivo, ele acaba sentando na mesa, já pede o prato que ele tinha pensado e tinha escolhido ali no menu, na vitrine. Passando aqui essa parte gastronômica, chega uma hora que acaba, né, os restaurantes, e daí a gente começa a ver os templos. Tem um parque também muito bonito dentro da ilha, algumas pontes. Então a gente ultrapassa essa parte aí da gastronomia e consegue ver o restante das coisas. Aqui o meu namorado também estava tentando escolher o que ele ia comer para café da manhã. Podemos ver que os japoneses eles gostam muito de tempurá, que é essa qualquer coisa empanada. E aí aqui o João tava procurando alguma coisa para comprar de presente para a mãe dele. E aí achou várias coisas bonitas nessa loja. Ah, e os preços, gente, por ser uma ilha, né, turística, os preços não fogem muito dos preços de outros lugares, tá? Então, caso você veja algum souvenir que te interesse nessa ilha, pode comprar, porque provavelmente não é preço abusivo. Foi nessa ilha que eu tomei um dos melhores sorvetes que eu já tomei na vida também. Gente, eles fizeram um sorvete estilo do McDonald's, só que assim, o dobro do tamanho de altura. Ele era um pouco mais firme, a baunilha. E aí eles jogaram café solúvel em cima. Então ele ficou lindo e o café solúvel misturou com o sorvete conforme o tempo foi passando e acabou que virou um sorvete de café. E eu achei a ideia muito boa, a execução era bonita também e tava muito gostoso. E olha só, se você tem um comércio aqui no Brasil e você vende sorvetes, tem uma máquina de sorvete estilo McDonald's, né? Fica a dica aí, jogar um café solúvel em cima do sorvete de baunilha. Ficou bem gostoso. Aqui eu tava explorando um pouco os menus, né? Aqui é ostra, ostra, ostra de tudo quanto é tipo. Curiosidade também, dizem que as ostras são afrodisíacas. Você sabia disso?
Ah, eu tava aqui comparando preços entre restaurantes. E aí eu vi que nesse aqui, que a gente já passou por ele no vídeo, também tinha ostra. Eu me interessei pela ostra frita estilo tempura. E aí acabei pegando aqui pra experimentar. E não me arrependo dessa aqui não, tá? Eu me arrependo da ostra grelhada, porque essa aqui tava muito boa, muito boa. A gente aqui tá esperando o pedido ficar pronto pra gente comer. E aqui, o João gostou da cara do meu prato, como vocês podem ver, né? Ele achou agradável. Bolinhos de ostra e algum molho que eu não faço a menor ideia do que é. Ah, e o molho deve ser aquele molho tártaro. Eles gostam muito dele. Eu gostei também. Mas é que também, gente, vamos falar a verdade aqui. Poucas são as coisas que não ficam boas fritas, né? A fritura, ela dá um up nas coisas. É saudável? Nem um pouco. Mas fica bom? Fica bom. Nossa, eu olhando aqui de novo, eu fico com água na boca. Pode não parecer o prato mais apetitoso do mundo, mas, gente, tava muito gostoso isso aqui. Muito gostoso. E aí, você curte comer frutos do mar? Comenta aqui pra gente. E agora vocês estão aí observando a minha habilidade com os hashis, que são esses pauzinhos, né, que a gente usa pra comer. E eu posso falar um pouco deles aqui também. Eu achei a experiência muito legal, porque te ensina a comer mais devagar. Então, enquanto você tá ali preocupado em botar uma peça na sua boca de um tamanho médio, você passa bastante tempo mastigando ela. E aí, enquanto você tá ali mastigando, enviando pro estômago, o seu corpo consegue ler se você precisa de mais comida ou não. Tipo, como você não tá enviando muita comida ao mesmo tempo, igual a gente costuma fazer, comer sem mastigar direito, garfadas com muita comida, comer muito rápido. Aqui não, a gente come devagar, mastiga bem, e aí o nosso próprio corpo consegue interpretar. Não, mas conforme a comida vai descendo, ele consegue interpretar. É comida suficiente? Preciso comer mais? Já tô saciado? Então, eu achei essa ideia do hashi genial. Eu sei comer de hashi desde que eu sou criança. Porque eu tenho um tio que ele sempre gostou de comer hashi. Ele nunca foi pro Japão. A gente não tem descendência. Eu não sei de onde ele tirou isso, que era pra ele comer com hashi. Mas ele comia. Ele come ainda, de vez em quando. Não toda a refeição, né? Só o que é mais fácil. Tipo o arroz grudento. Arroz integral, que fica também... Ele fica bem juntinho, um grão do outro. Aí dá pra comer de hashi. Então, tio Juca, muito obrigada pelos ensinamentos do hashi. Não tive muitas dificuldades de usar lá, porque desde criança, quando eu ia na casa desse tio, eu ficava comendo de hashi. E parabéns pro meu tio também, que eu acho que ele fazia isso justamente por apreciar a comida mais devagar, sabe? Comer mais devagar e aprender a apreciar. Aí eu acabei aqui o prato. O João não quis. Não sei porque eu ofereci, tá, gente? Ele fica um pouco com medo de comer coisas fora da zona de conforto. Eu me jogo mesmo.
E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal para outros conteúdos, para vocês ficarem ligados. Deixe aqui o seu like caso você tenha gostado. E espero te ver em breve. Até mais!